Capítulo 3 de Zacarias. Eu vou lendo e a gente vai conversando sobre, ok? A quarta visão de Zacarias. Diz assim: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Então, na visão, Zacarias, ok? Vê o sumo sacerdote Josué. Ele vê aquele que voltou da Babilônia. Voltou Zorobabel e também voltou Josué. Isso aí, com o livro de Esdras e Neemias, como nós fomos falando, nós vamos entendendo melhor sobre esses homens. Mas entenda, é o sumo sacerdote, é um ministro de Deus, é alguém que deveria estar na frente do povo, trazendo a lei do Senhor e trazendo para o povo a correção de Deus para que houvesse remissão dos pecados. Lá no culto, lá no momento de sacrifício, no momento de oferta, o sumo sacerdote levava o pecado do povo diante do Senhor para que trouxesse de Deus o perdão do povo. E a visão Josué está diante de Deus e diante do anjo do Senhor. Aí é uma teofania. Nós acreditamos que é a manifestação de Deus para que, justificando o homem. É o mistério que esteve oculto. É o Cristo que ainda não foi revelado mais para frente, né? É o Cristo que estava oculto. É o Messias que ainda o povo esperava, mas que aparecia de uma forma para querer dizer e mostrar que o povo tinha esperança, para dizer e mostrar que o povo podia confiar em Deus porque os seus pecados seriam justificados por alguém que viria. Enrolei um pouquinho, mas é por aí. E aí diz assim, no versículo 1, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então o que a gente vê é praticamente um tribunal. Deus, o anjo do Senhor, Josué e Satanás à sua mão direita. Quando diz que Satanás está à direita, quer dizer que ele estava para se lhe opor diante do que Josué tem de autoridade, né? Josué, vamos dizer assim, aqui, naquele tempo, seria o braço direito do Senhor, né? O sumo sacerdote, aquele que vai no santo dos santos, aquele que vai direto a Deus. Mas Satanás estava do lado do sumo sacerdote para ir contra ele, para acusar ele, para condenar ele por causa dos atos dele. A continuação da leitura diz assim, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. A gente entende logo o seguinte, Satanás está ali para ir contra Josué. É tipo assim, né? Vamos falar com as nossas palavras. Satanás criou um orgulho no seu coração, tentou ser igual a Deus e foi banido dos céus e para ele não tem jeito. E aí o que ele faz aqui na terra é tentar mostrar para Deus, o que eu estou falando de uma forma humana para que a gente entenda, tentar mostrar para Deus, coisa que não consegue, de que olha o que eles fazem, olha o erro deles, olha como eles são, olha o pecado deles. E eles estão ministrando na tua casa. São eles que servem a ceia. São eles que oram pelas pessoas. São eles que impõem as mãos sobre a cabeça das pessoas, sobre o teu povo. Olha o que eles estão fazendo. Olha as vestes dele. Olha como eles estão sujos. Olha como é que eles cantam no louvor. Olha como eles pregam a palavra. Eles se dizem santos, mas por trás, olha o que eles fazem. Então, praticamente é isso que Satanás está fazendo. Está do lado de Josué para acusá-lo. Mas o que Deus está fazendo é dizendo, eu escolhi. Entende uma coisa? Isso é tremendo. O mundo está do jeito que está por causa do pecado do homem. Mas Deus mostra a sua posição diante de Satanás. Eu escolhi. Não foi o que fez de bom o ministro do Senhor. Não foi o que ele fez de legal. Não, o que Deus está dizendo, ele é meu filho, meu escolhido, meu povo.
E a continuação da leitura é assim. Vou ler de novo, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Nossa, quando eu li isso, eu achei muito engraçado. Mas é como se fosse uma madeira lançada no fogo, né? E ela começa a queimar, queimar, queimar. E aí o fogo se apaga e está ali aquela coisa ali queimada que não presta para nada. Né? Só para meter fogo, mais nada. Mas ele foi tirado, é como se Deus estivesse falando assim: eu escolhi e eu o resgatei. Não valia de nada, não presta para nada, só para queimar, só para jogar fora. Eu o tirei do fogo, eu o resgatei. Deus se coloca na frente para dizer que para Satanás que esse é meu. Olha a importância da nossa salvação, da fé que foi gerada em nossos corações. Deus nos mostra o nosso pecado e nos revela que, por nos escolher, não permite que Satanás tome provas contra a gente, nos lance na fogueira novamente, porque ele nos tirou de lá. Olha que coisa importante, isso é tremendo demais e muito bom saber que não foi por causa dos nossos atos, foi pela graça de Deus. Pastor, naquela época não era lei? Sempre foi graça. A lei foi para que as pessoas entendessem que são pecadoras desde lá. Ninguém conseguiu cumprir a lei, as pessoas deviam se arrepender. O culto, aliás, era para isso, para que as pessoas fossem ao tabernáculo, ao templo do Senhor, dizer: eu não consigo cumprir a tua lei, estou em pecado, está aqui a minha oferta, o meu sacrifício, eu deveria morrer no lugar deste animal. Mas o Senhor ainda deu o cordeiro, o animal, para que morresse no meu lugar. Esse era o culto. Então sempre foi graça. A lei é só para que observássemos que não conseguimos cumprir a verdade. Ok? Beleza até aí? Então vamos lá. Olha como Josué estava. Josué vestido de vestes sujas. Satanás está ali para se opor contra ele, para mostrar o pecado, para mostrar a miséria de Josué. E com toda razão, as vestes do sumo sacerdote estavam sujas. Ok? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor, o advogado. Aquele que estava sendo condenado pelo inimigo estava diante do Senhor. Aquele que estava com as vestes sujas por causa do pecado estava diante do advogado. E olha a continuação da leitura. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: isso o anjo do Senhor, né? O nosso Messias, ok? Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. Sabe o que significa isso? Processo de santificação. Tirar-lhe as vestes sujas. Quer dizer, limpa o pecado, mostra o seu erro, mas arranca, separa que é para mim. É isso que o advogado está falando, é isso que o nosso Senhor Jesus veio fazer. Veio nos mostrar a nossa sujeira, mas que Ele está nos limpando de todo mal. A continuação da leitura. Que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Entenderam isso? Está lá Josué com as vestes sujas. O anjo do Senhor, o advogado, chega e diz: tira-lhe as vestes, separa para mim, esse é meu, santifica. Ok? E aí agora ele fala diretamente com Josué: vou fazer passar a tua iniquidade, vou tirar a tua iniquidade. E ele diz: e te vestirei de vestes finas. O que quer dizer isso? Edificação. Agora eu vou transformar a sua vida e te dar base, vou te dar fundamento.
vestes finas. É isso que quer dizer, eu não só vou te separar para mim, mas agora também vou dar base, vou dar fundamento, vou edificar a sua vida. Eu te santifico e eu te edifico. E aí a continuação, olha que coisa legal. É legal porque a gente está estudando salvação, passamos as quintas-feiras falando sobre salvação. Cara, isso é glorioso demais, isso é bom demais. Eu vejo o processo da graça de Deus em toda a leitura bíblica. Isso é poderoso demais para a minha vida, isso edifica a minha vida. Versículo 5, e diz assim, e disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Sabe o que significa isso? A mitra era o turbante que ficava sobre a cabeça do sacerdote, para dizer que ele estava debaixo da autoridade do Senhor, ok? Então agora o que ele faz? Pega uma mitra limpa, um turbante limpo e põe sobre a sua cabeça mudança de comportamento, segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, mente de Cristo. O que o advogado, Jesus está fazendo, o mistério que esteve oculto, ainda não se entendia, mas a visão de Zacarias é que existe um anjo e esse anjo agora está limpando a vida do sumo sacerdote, daquele que tem a autoridade sobre o povo, daquele que leva as leis para o povo, daquele que impõe a mão sobre a cabeça do povo, sobre o ministro de Deus. Ele está falando, estou te separando, tirando as tuas vestes. Eu te santifico, eu te edifico e mudo a tua mente, o teu comportamento e ponho sobre você a minha autoridade, o meu governo. Por isso que falo sobre esse turbante, sobre essa mitra que vai sobre a cabeça do sacerdote, do sumo sacerdote. O anjo do Senhor estava em pé e o anjo do Senhor protestou a Josué dizendo, aí você para tudo, né? Aí a gente vai pensar assim agora, tudo bem, Satanás estava ali para tentar acusar a Josué, aí vem o Senhor e diz, esse é meu, então tá tudo bem, eu troquei as vestes, eu troquei a roupa, eu botei uma nova consciência e vai ficar por isso mesmo, vai ficar desse jeito mesmo. Beleza, então eu posso continuar na minha. Não, calma aí. Agora o anjo vai falar. Agora presta atenção, porque ele não só vai falar, como ele vai protestar. Ele vai mostrar o teu erro, ele vai dizer como que você tem que andar. Não é de bagunça, não é de qualquer jeito, igual alguns falam, graça me salvou, então tá bom, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso amar a Deus e fazer o que eu quiser da minha vida. Aquele que ama a Deus não faz qualquer coisa da sua vida, não age de qualquer maneira. Aquele que ama a Deus, ele ama tanto a Deus que ele quer buscar em conhecer ao Senhor e não desagradar ao seu Senhor. Por quê? Porque foi constrangido pelo advogado, foi constrangido pelo ato de misericórdia daquele que nos salvou, daquele que santificou, edificou e que nos deu novamente. Foi constrangido ao ponto de querer ouvir e entender o que há de errado, para que a vida agora ande de uma maneira coerente e correta diante do seu Cristo, do seu Criador, do seu Senhor. E diz assim, versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, o anjo falando. Quando o anjo fala, é como Cristo falou, eu só falo aquilo que eu ouço, ou que eu vejo, ou faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer, ou falo aquilo que eu ouço o meu Pai dizer. E exatamente, o anjo do Senhor está apontando que ele é quem lava, edifica, santifica, mas ele aponta o caminho. Ele é simplesmente a passagem. Sendo ele Deus, mas ele é a passagem, o caminho para Deus. Ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui.
Isso é poderoso demais. Você que é ministro na casa do Senhor, evangelista, pastor, professor de escola dominical, bispo, sei lá, apóstolo, seja lá o título que você tiver, você só é um servo, um ministro de Deus que tem autoridade sobre a casa de Deus se você andar no caminho do Senhor, que é Cristo, segundo as pegadas de Cristo, segundo os conselhos de Cristo. Se tiver em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esse é o caminho que ele está dizendo para que a gente venha andar. Se andar nos meus caminhos, se entender que a tua vida é para ser governada por mim, assim como o meu Filho Jesus Cristo foi. Essa é a palavra. Assim como a palavra que te dei, ande conforme ela. E se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Que julgar é esse? Eu já falei sobre isso, algumas pessoas acham que é ser cabeça e não cauda, é de dirigir as pessoas por aí, de mandar em Deus e dizer o que quer e acontecer. Esse julgamento na sua casa é o seu comportamento de testemunho que vai constranger as pessoas a querer observar a Deus e não a você. É o seu testemunho como luz neste mundo para que as pessoas vejam o seu pecado. Esse é o julgamento que Deus está nos mostrando como ministros da casa do Senhor que devemos fazer. Aqueles homens íntegros, retos diante do Senhor, justos, para que quando aqueles que estão nos observando possam ver a luz de Cristo, o poder de Deus, a manifestação de Deus nos seus filhos e também receberem graça e arrependimento. É esse julgamento. É dessa forma. É reprovar o mal. É dizer, este pecado não. Não pode, porque não é assim que Deus nos chamou. Isso é pecado, isso é errado. É assim. Não é para estar por cima das pessoas. Não é para dizer, me traz o meu copo d'água, bota o meu chinelo, traz o meu paletó, olha que eu vou falar, e todo mundo quieto, obedece o que estou dizendo. Não, olha o que ele está falando, olha o que ele fez por nós, olha a miséria em que estamos. Essa autoridade que Deus nos dá a ter sobre a casa dele. Versículo 8, já estamos quase terminando. Ouve, pois, Josué. E aí eu digo, ouve, pois, Josué, mas a Bíblia está falando para nós. Não só para aquela época, está falando para nós. Ouve, pois, sumo sacerdote, né? Que nós somos o sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos. Então ele está dizendo para nós, tu e os teus companheiros, aqueles teus irmãos que servem contigo ao Senhor, está falando para nós, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, né? Homens de valor, homens preparados para isso. Eis que farei vir meu servo, o renovo. Entenderam isso? Qual é a visão? A visão é que, além de nos justificar quanto à acusação, ele agora nos dá a posição de também agora poder mostrar aos outros o poder de Deus, mas de revelar aquele que viria, que era o Senhor Jesus. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Por que o renovo? Porque estamos em pecado, estamos em miséria, e só Ele é aquele que nos limpa de todo mal, de todo pecado. É Jesus Cristo, é o Salvador, é aquele que foi prometido pelos profetas e que veio e que agora habita no meio da sua igreja, trazendo justiça, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo entendimento de que os nossos pecados foram remidos por Ele. Aqui a pedra que pus diante de Josué é o Senhor Jesus. Olha o que diz dessa pedra. Sobre esta
pedra única estão 7 olhos. Quando a gente fala de 7 olhos, é a perfeição em ver todas as coisas, né? É aquele que observa e sabe todas as coisas. E a gente encontra isso em Apocalipse, que não só fala que tem 7 olhos, mas também que tem 7. Esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Entende? A visão, o que Deus está falando para Zacarias, mostrando, é que quando chegar o renovo, ele se tornará a pedra, o fundamento. E aí as nossas vidas estarão gravadas nesta pedra, ok? Nós estaremos gravados nesta pedra. E aí toda a iniquidade, por causa do fundamento, será aniquilado em um só dia. Isso quer dizer no ato, na hora. Seremos justificados e teremos vida com Ele. Estaremos gravados nele, no fundamento, na pedra principal. É isso que está falando. E aí diz assim: eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Versículo 10, para terminar. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Naquele dia em que vocês estarão, nós estaremos gravados na rocha, firmes na rocha, no fundamento do renovo de Deus. Nós receberemos também o prazer de poder comer da figueira, né? A figueira representa o povo de Deus, o alimento que é para as nações. E a videira, que é o vinho, que era uva, né? Que trazia a alegria. O que ele quer dizer é que o renovo nos trará novamente alegria e também nos trará mantimento e que também fará bem a outras nações. Por quê? Porque nós convidaremos outros para poder sentar debaixo conosco deste renovo, desta paz, desta alegria, dessa transformação que o Senhor fez na vida dos seus ministros. A intenção desse estudo é trazer o paralelo, não só daquele tempo, mas trazer para o tempo de hoje, da gente poder entender que o que Deus estava fazendo é o que Ele já fez. Ele trouxe a sua salvação, e a sua salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos trouxe paz com Deus. E outra, a coisa mais preciosa que tem, não temos mais o acusador como inimigo que vai nos destruir. Porque o Senhor nos disse que nós somos povo, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu a garantia da sua remissão, mas para aqueles que ouvem e entendem a sua voz e praticam a sua palavra, porque a palavra está dentro deles. Eles têm fé suficiente para seguir a Deus, mesmo que ainda caiam, mas o Senhor sempre vai renovar.